Olá, hoje nós estamos aqui para falar sobre prevenção e saúde. Aproveitando o mês de março, que chama atenção para várias doenças, nós vamos falar sobre a campanha do Março Azul Marinho. Meu nome é Andréa Martins, sou responsável técnica do Vita Laboratório e hoje, nesse primeiro episódio do VitaCast, nós estamos com o Dr. Ricardo Rosa, médico proctologista e cirurgião geral, que vai bater um papo conosco sobre esse assunto tão relevante. Ricardo, fala pra gente qual é a importância de falar sobre esse tema. André, muito obrigado por me chamar para conversar sobre esse tema. É um prazer pra gente. É um tema muito relevante mesmo. Vamos começar por uma estatística. Então, existem mais de 3 milhões de pessoas no mundo convivendo com esse diagnóstico. Então, ele é um tema relevante porque ele mexe com índices de mortalidades altos, né? Tem muita gente que morre desse problema. E a gente tem que falar sobre essa prevenção, sobre como evitar essa situação. Acho que esse é o principal ponto. Claro. Explica pra gente, para começar, né, o que é o beabá, o que é o câncer coloretal? O câncer coloretal, ele é uma modificação genética do tecido do intestino. Seja por agentes genéticos, seja por propensão genética, ou seja por mutações e que o organismo vai sofrendo atritos no intestino e essas células vão se modificando. Esse tecido do intestino vai sofrendo esfoliação e essas esfoliações vão incentivando a multiplicação das células e essas células podem desenvolver adenomas e que isso pode gerar um adenocarcinoma. Pode começar desenvolvendo um pólipo ou pequenas lesões e isso vai estimulando a célula, nessa multiplicação celular, a se multiplicar desordenadamente, que é, na verdade, o câncer. E já existe uma estatística, por exemplo, a incidência maior são por fatores genéticos ou são por fatores externos? Deixa eu falar que, assim, existe o fator genético e existe o fator esporádico. Dentro de todos os fatores, o esporádico é o mais importante e dentro do fator esporádico, a idade é o fator mais importante. Esse câncer ele é mais raro antes dos 40 anos. Sim. E ele é mais frequente a partir da 5ª década de vida. A partir dos 40 anos ele passa a ser mais frequente, aumentando a sua incidência em cada década de vida. Então, dos 40 até os 50, ele tem ali, no Ocidente, ali uma proporção. E a cada década subsequente, ele vai aumentando a sua incidência. Entendi. E com relação a sexo? Então, o sexo ele não é tão importante assim, embora nos homens se detecte mais câncer coloretal em estágio mais avançado do que nas mulheres. Entendi. Com relação a... Você falou aí dos casos, né, da incidência mundial. Uhum. Fatores de risco. Quais seriam os fatores de risco? Então, os fatores de risco, a maioria dos casos é esporádico. O desenvolvimento independe do componente familiar. Assim, o que pode ser levado em consideração? Alimentação? Então, isso tudo é assim. A idade é o que a gente tem que levar em conta primeiro. Por isso que é tão importante você fazer uma prevenção. A partir de 45 anos está indicado fazer exames de prevenção, como, por exemplo, a colonoscopia. Sim. Mas existe o sexo, que não dá para negar que fatores ligados à dieta, a hormônios, né, a variações hormonais, que aumentam a taxa dessa mortalidade ou mesmo da incidência também. Uhum. A etnia já não tem tanta importância assim, só se a gente fosse falar de etnia, por exemplo, judaica, que tem um tipo de mutação só que pode causar esse tipo de transtorno mais frequente. É um genezinho, nome complicado, e do fator genético, aquelas pessoas que já têm condições familiares que já desenvolvem mesmo alterações intestinais, que aí tem os nomes das síndromes, né? Porque assim, tendo em vista que muitos alimentos, muitas substâncias são absorvidas no intestino, né? Aí eu penso assim, como seria essa alteração de permeabilidade? Isso. É assim, ó. Então, além dessas doenças com alterações genéticas, existem os outros fatores, né? A dieta, por exemplo. Se você for pegar uma discussão sobre isso atual,
todos vão falar que a dieta rica em lipídio, a dieta rica em açúcar e ultraprocessados tem sido estudado com bastante ênfase. Tem sido motivo de discussão em fóruns mundiais, inclusive, olha só a curiosidade, levando cozinheiros a esses fóruns, a debate, a esses congressos. Interessante. Pois é, porque está se discutindo assim, tem um brasileiro, que ele é um doutor lá da USP, que ele criou esse conceito de ultraprocessado. E está se percebendo que tudo que não é só o alimento, tudo que foi adicionado ali. Se você olhar no rótulo e não reconhece no rótulo o nome de alguma coisa que você comeria, que você acharia numa estante, que você acharia numa plantação, digamos assim, é ultraprocessado. Então, está se estudando, está se dando muita evidência para esse tipo de qualidade na dieta, sobre o que é que está causando isso aí. Mas ainda está em bastante discussão ainda, porque envolve uma indústria grande que levou muitas facilidades no mundo aí sobre como chegar alimento na casa das pessoas, né? Como conservar os alimentos, como fazer durar mais, como fazer grandes estoques. Então, isso mexe com muita coisa aí. Mas tudo leva a crer que alguma coisa, algum fator modificou. Sim. Principalmente de uma década de maior industrialização, né? Da década de 70 para cá, que fez essa mudança significativa desse comportamento aí do câncer. Se fala muito também em atividade física. Tem qual a ligação? Muito. Níveis hormonais como de insulina, por exemplo, o excesso de insulina tem uma tendência a alterar ao maior desenvolvimento de câncer de intestino. Níveis insulínicos mais altos. E o que o exercício ajuda? Ele ajuda a controlar esses níveis glicêmicos e níveis de insulina. Sim. Também. Então, de colesterol. Então, diminui o sedentarismo. O sedentarismo é outro fator de risco. O álcool é outro fator de risco. O tabagismo é outro fator de risco. Todos eles são. Mas, assim, chama atenção o nível de insulina. No diabético, a incidência é maior? É maior. Mais no diabético tipo 2 do que no 1. No 1 ele não produz insulina. No 2, ele tem uma fase de resistência à insulina. Isso. Então, a insulina fica muito alta e, nessa fase, é mais propenso, sim. O risco aumenta. Vamos falar de prevenção. Ricardo, em se tratando de prevenção, você já falou para a gente que a partir dos 45 anos, que é indicado que já comece com os exames, né, como prevenção. Como é essa prevenção? Bom, a prevenção a gente tem que levar em conta alguns fatores. O primeiro estágio da prevenção é uma mudança de comportamento e sobre a conscientização da população, sobre essa importância, sobre rastrear, sobre prestar atenção que existe essa doença. A curiosidade desse fato. O fato da doença do câncer coloretal ter acontecido em alguns atores, em alguns apresentadores... teve bastante, né, em evidência. Chama a atenção da população, acaba criando uma conscientização. A duras penas, mas acaba criando. Exatamente. Então, assim, nós tivemos várias personalidades, né, que Ana falaram, Maria, né? Preta Gil. A Preta Gil, a Simone. O Pelé. O Neguinho da Beija-Flor. O Neguinho da Beija-Flor. O ator que interpretou, não lembro o nome dele, o Pantera Negra também. Sim. Internacional, né? A Internacional, que eu acho que ele foi óbito aos 43 anos, se eu não me engano. Atípico, antes da idade. Exatamente. Então, existe também a segunda fase da prevenção, que é o rastreamento desse câncer e de lesões que podem levar ao câncer. Sim. E nessa fase, também, e a outra fase da prevenção também, é o tratamento rápido e acessível a todos, né? Que todo mundo tenha condição de cumprir. Antes não era tão fácil assim ter acesso a uma colonoscopia, mas na nossa cidade, por exemplo, já está tendo muito mais acesso, tanto via pública quanto via particular. Inclusive no IAD a gente faz essa prevenção. Sobre esse rastreamento, então a gente tem que... como a gente diagnostica a doença em fases iniciais. Isso é fazer também essa prevenção, né? Tirar lesões precursoras que podem virar o câncer. Pequenas lesões como pólipos pequenos que vão crescendo até ser classificados como adenomas, pólipo hiperplásico, adenoma, e daí ganhar outras classificações.
para o tratamento de ser do menor nível e com uma qualidade que leva a pessoa a ter prevenção. Sim. Então, vamos lá. Prevenção. Procurar um médico, o coloproctologista, e realizar a colonoscopia. Então, vamos lá. Esse pode ser um método, sim, a partir dos 45 anos está indicado. Isso. Mas existem outros métodos. Por exemplo, sangue oculto nas fezes, que também ajuda muito, porque qualquer alteração pode ser feito antes, né? Principalmente em tumores mais precoces. O chato disso é que nem sempre ter sangue nas fezes não significa que tem câncer coloretal. Claro. Qualquer alteração, desde a gengiva até o final do trato gastrointestinal, até o ânus, pode causar alguma fissura, algum machucado, que pode ter sangue nas fezes positivo. Mas existe um teste genético de DNA que é capaz de separar o DNA da hemácia humana nas fezes. Aí ele detecta melhor. Eu não sei se o Vita já tem esse teste. Tem. Tem? Tem. Esse pode cortar. Mas você sabe que antes, né, a realização do sangue oculto, ele tinha várias restrições, né? A alimentação, não podia comer uma porção de coisa por causa do pigmento, né? Se o teste for só o sangue oculto, é assim. Agora, se for do DNA nas fezes, não. Mas hoje ele já detecta a presença de hemoglobina humana nas fezes. Então, ele já é bem mais preciso do que era antes. Certinho. Então, quanto menor o nível de complexidade, maior a chance de cura. Sim. Então, se você pega um câncer em estágio muito inicial, e você já biopsia esse câncer, e ele vem o histologia de câncer, mas vem margens livres, está curado. Já desde o início. Tirou, lógico que você vai preocupar mais com essa pessoa, você vai entender se é só aquilo, se tem mais... tem que ir atrás, né? Não pode deixar só por isso mesmo. Fiz essa biópsia, deu isso, ai que bom, acabou. Significa que essa pessoa vai ter que denotar um pouco mais de cuidado. Merece uma atenção, né? Especial. E com relação a estatística mesmo de a pessoa diagnosticou um câncer coloretal. Geralmente, ele está mais no início ou ele já está um pouco mais avançado? Então. A maioria dos casos. Então, vamos falar só um pouquinho do grupo de risco para cada um, porque ele está bem dentro disso aí. Okay. Dentro do grau de prevenção, existe um grupo de risco que é o moderado. Ambos os sexos maior de 45 anos. É um risco já moderado a se desenvolver qualquer tipo de lesão. E aí a chance de desenvolver o câncer coloretal no homem é de 4% a 6% e na mulher de 2,5% a 4%. Bom, isso é uma estatística, né, que é variável, mas é mais ou menos por aí. E é o alvo dessas campanhas aqui que nós estamos fazendo agora, desse bate-papo. É justamente esse alvo. Porque é a população que não tem absolutamente nada e vai checar se o intestino é produtor de pólipo ou se tem alguma lesão. Esse é o objetivo. Porque qualquer lesão que for retirada, ela já está tratada. E quando a pessoa já fez uma colonoscopia e teve uma lesão ali, um adenoma maior do que 1 centímetro, ela já mudou de categoria. Ela não é risco mais moderado, ela é risco alto. Então, isso muda até a frequência com que ela vai voltar a pesquisar, a fazer uma nova colonoscopia, né? Mas, volto a frisar, não é qualquer tamanho, mas pólipos maiores do que 1 centímetro. Isso não é tão raro assim, de achar pólipos um pouco maiores. Ou mesmo a pessoa ter uma história familiar, né, de um parente de primeiro grau com câncer coloretal. Nesse caso, a pessoa já é de alto risco. E isso inclui a gente entender também e que idade foi detectado esse câncer no familiar. Também tem a ver a idade com que foi detectado. Por exemplo, o pai desenvolveu câncer coloretal aos 55 anos. A investigação tem que começar aos 45, 10 anos antes, no mínimo. Gente, isso é uma informação muito, muito importante, né? Muito importante. Porque, assim, eu conheço pessoas que relatam, eu tive casos de câncer coloretal na família. E é isso. Essa aí é a primeira. O objetivo é esse, gente. Teve, né? Corre atrás, procura um médico, conta a sua história,
Porque é um fator muito... Isso é muito importante. Essa informação é muito interessante. Em geral, o especialista, quando consegue atender, assim, o diagnóstico chega para o especialista, uma das primeiras providências é: e você tem filhos, tem irmãos, todos eles precisam saber, todos eles precisam rastrear. Então, assim, já é uma linha de raciocínio de quem é especialista. Agora, assim, tá tudo bem não ser especialista e também saber encaminhar. Eu acho que quando chegar no oncologista, eu acho que o papel é o mesmo. Não estou restringindo esse papel ao coloproctologista, não. É que como a minha especialidade é aquela que também é especializada nesse tratamento, claro, né? Na retirada do tratamento cirúrgico desse câncer coloretal. Então, por isso que a gente vai... É lógico, porque já faz o rastreio... E ter mais perto a família, né? Não é um claro, diagnóstico que você pode dar para uma pessoa só, é um diagnóstico que você dá para uma família. Ele altera a vida de uma família inteira. E, dando continuidade a esse grupo de risco, também tem um grupo muito alto, né? Que é a pessoa que pertence à família, que tem histórico de câncer com transmissão genética. Você já tem essa comprovação genética, aí as idades mudam. Por exemplo, tem algumas síndromes que têm chance de transmissão de 40% a 100%. 40% a 100%. Então, se ele tem polipose juvenil, se ele tem Peutz-Jeghers, uns nomezinhos complicadinhos, que convém. Tem essas doenças, vão ter que tirar. Às vezes, o tratamento já é retirar precocemente o intestino. E aí, a idade de fazer colonoscopia pode ser até de 15 anos de idade, entendeu? Ricardo, quais são os principais sintomas dos pacientes que chegam ao seu consultório? Bom, em se tratando de câncer coloretal, não existe sinal típico ou único, exclusivo, significativo de câncer coloretal. O desenvolvimento do câncer coloretal ele pode ser muito lento, a pessoa já chegar com uma suboclusão intestinal, que é o intestino parcialmente fechado ou quase fechando, ou até mesmo chegar com sintomas súbitos, até de perfuração, de ser realmente emergencial. A pessoa chegou, ocluiu, de repente, e aquilo já chega perfurando o intestino. Então, assim, a queixa de dor abdominal ela está presente em aproximadamente 44% dos casos. Fora isso, a alteração de hábito intestinal, mais ou menos também essa estatística. Mas, assim, sangramento já é menos. Por quê? Porque depende do segmento que está. Se o câncer for do cólon à direita, tende a sangrar mais. Se o câncer for do colo à esquerda, ele tende a sangrar menos, tende a obstruir mais. Então, assim, anemia também, inexplicada também, é um fator, mas, assim, corresponde a aproximadamente 11%, 12%. Eu fiquei curiosa quando você falou que mais à direita, mais à esquerda, um sangra mais. É pela anatomia do intestino? Anatomia do intestino. O intestino delgado, né, que é assim, o estômago, depois vem o duodeno, e aí vem o intestino delgado todo, que tem vários, pelas porções a gente vai classificando os nomes, e ele inicia na válvula iliocecal, aí ele transiciona para o intestino grosso. O intestino grosso, ele tem esse seco, o apêndice, ele é todo do lado direito, a gente chama de intestino ascendente, porque as fezes têm que percorrer o caminho até o fígado. Sim. Aí tem o cólon transverso, o cólon esquerdo ou descendente, uma porção de transição ali, que é o sigmoide, transiciona para o reto. Então, existem... Pela anatomia mesmo. Pela anatomia. Existem incidências em locais diferentes. E existe acesso também a locais diferentes. Então, assim... a fraqueza e a perda de peso não são exclusivas do câncer coloretal. Sim. Existem diversas outras patologias que podem causar isso. É muito inespecífico. Distúrbios hormonais causam fraqueza e anemia. Né? Saber que a anemia também não tem esse fator somente de perda. Né? Um dos mecanismos principais de se detectar uma anemia tá tendo um desgaste além do que está produzindo. A anemia, a hemácia, ela tem um tempo de vida. Sim. Se ela é descartada antes, então a pessoa começa a ter esse espólio, né? Claro. A anemia pode ser aguda e pode ser crônica. Geralmente, a anemia por câncer coloretal ela é classificada como uma anemia crônica. Vai perdendo aos poucos, isso vai dando uma característica. A célula vai se modelando esse fator de estar perdendo constantemente. Diferente no agudo.
Entendi. Ó, mais ou menos 20% dos casos abrem o quadro clínico já com metástase. Esse é um fator que eu estava procurando. Sério? 20%, 20% já com metástase? Já com metástase. O primeiro diagnóstico do câncer coloretal, ele já é metástase. Metástase é tudo aquilo que não está no sítio primário. A alteração intestinal ele começou, no reto começou, e ele vai progredindo nas camadas entre o epitélio e o lado de fora do intestino. Se ele alcança o vaso sanguíneo, corrente sanguínea, se ele alcança vaso linfático, sinal de que ele já vai se progredir para outro local. E geralmente tem tendência a ter metástase em algum outro órgão específico? Então, legal demais essa pergunta. Como a primeira disseminação costuma ser hemática, costuma ser pela via de circulação, no câncer coloretal, a primeira via tende a ser no fígado. E a partir dali em outros órgãos. E nesse aspecto aí, tem um fator que eu queria te falar aqui. Tá aqui. O primeiro sítio de metástase é o fígado, o segundo sítio de metástase é fístula vesical, ou mesmo quando o intestino comunica com outro segmento do mesmo intestino, só que mais acima. Uma curiosidade da colonoscopia, né? Sobre a colonoscopia. Você consegue percorrer todo o intestino? A intenção sempre é essa. Não, sim, pode ser que no meio do caminho você não consiga, mas ela percorre todo o trânsito. Percorre todo o intestino grosso. Todo o intestino. É isso. E frequentemente a gente vai no ilho terminal, que é a porção do intestino delgado também. A gente percorre esse aí. Principalmente que existem algumas doenças inflamatórias intestinais e a gente precisa percorrer esse caminho para saber como está ali também. Você falou sobre a IAD, que realiza a colonoscopia. A gente não falou, gente. A IAD é a clínica, é um instituto do aparelho digestivo, tá? Saquarema. É localizado lá em Bacaxá, Saquarema. E o Dr. Ricardo, ele é o diretor da IAD. É isso aí. O sócio fundador do IAD. Isso aí. E aí a gente tem também a alteração do trânsito intestinal, que também chama as pessoas ao consultório, né? Nesse caso da alteração do trânsito intestinal, ela vai... Quando o câncer é no lado direito, ele só altera em condições quando ele é muito grande. E no câncer esquerdo já é mais comum. O câncer, quando ele é do cólon à esquerda, ele é mais comum de fazer uma alteração de trânsito intestinal, justamente porque ele tem tendência mais a estrangular, a fechar esse trânsito intestinal. Dor abdominal é a mesma frequência, quando você tem uma alteração no trânsito intestinal, a pessoa tem um desconforto, né? Geralmente ele chega lá com a barriga inchada. Com prisão de ventre. Minha barriga está inchada. É muito comum também quando a pessoa fala assim, eu tenho prisão de ventre. Desde quando? Desde a minha primeira infância. A pessoa chega lá na 9ª década de vida, me queixando da primeira infância. Aí é complicado. Acertar um ritmo intestinal. Eu sempre tive prisão de ventre. Sempre, desde a minha... Você come verdinho? Como não? Então, muco nas fezes também pode ser um fator que aconteça, porque qualquer alteração na mucosa intestinal, né, que é uma produtora de muco, ela pode vir a produzir mais muco, mas também inespecífico. Em doenças inflamatórias intestinais é muito mais importante. A febre, ela é rara. Um acometimento ele está mais ligado quando o intestino está em fatores de necrose, assim, quando ele já está tão grande que já está... Ou que mesmo o câncer coloretal ele tem núcleos de necrose dentro dele também, por ter se estimulado demais, aí em algum ponto pode necrosar. E a anemia está ligado, como sangra mais do lado direito, está mais ligado mais ligado não significa que é exclusivamente, né? Todos os segmentos podem apresentar esses mesmos sintomas, só que estatisticamente mais ao colo direito. E outro fator muito interessante é que a gente, quando vai rastrear, por exemplo, mulheres que já foram portadoras de câncer de mama, ou de endométrio, ou de ovário, a gente tem que ter uma atenção especial, porque esse grupo ele tem um aumento no aparecimento ali no posterior para câncer coloretal, né? Isso é um fator de risco que eleva o fator de risco. Então, a gente precisa prestar bastante atenção no rastreio dessa paciente. Não é porque ela teve um câncer de mama, que ela passou pelo tratamento e toda a quimioterapia, radioterapia,
que ela está livre ali, tem que rastrear da Mas mesma aí forma e também até é com um fator de risco até com mais para carinho o surgimento para investigar. do câncer coloretal. Esse é um dado triste, né? Muito triste. E a gente precisa também, como forma de entender como é que andou a saúde da pessoa, né? Como pega essas alterações lá no inicinho, se ela acompanha com o clínico, com o médico, ou mesmo com o médico de saúde da família, os exames periódicos que essas pessoas, exames gerais mesmo que essas pessoas fazem, vão nos contando pequenas alterações, né, de comportamento do organismo. Fazer com uma frequência, né, também respeitando, a pessoa não precisa fazer exame de ano em ano, mas também não se abandona aí 30 anos. Fiz exames... Qual foi o seu último exame de sangue? 5 anos atrás, não lembro. Joguei fora. Nem lembro. E aí a gente precisa muito dessa base laboratorial de vocês, do Vita, prestam um serviço muito bom mesmo. A gente fica muito satisfeito, inclusive, de fazer parceria com vocês. Isso. O Vita Laboratório, a IAD é parceira do Vita Laboratório, tá, pessoal? Nós realizamos os exames, as análises, né? Que o doutor Ricardo encaminha para a gente, porque é um material que ele coleta na clínica dele, através do exame. Não é isso, doutor? Isso. Tanto da endoscopia, quanto da colono, quanto de outros exames, a gente confia essas biópsias. Exatamente, as biópsias chegam para a gente lá. E aí entra o papel do laboratório, né? Sim. Como apoio diagnóstico. E, assim, é muita responsabilidade, porque a partir do momento que aquela amostra chega para a gente, aquele paciente é nosso. Né? É o contato que a gente tem com o paciente, porque a amostra não foi coletada no laboratório, ela chegou para a gente encaminhada. Então, a gente tem que ter um cuidado, eu sempre falo com a equipe, né? A equipe tem muita atenção com relação a isso. Vamos ver o que está no frasco. Qual foi o material que chegou para a gente? Ele está de acordo com a solicitação do médico? O nome está igual? Está tudo certinho? Porque o laboratório ele é constituído de 3 fases, que é a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. E eu tenho muita atenção nessa fase pré-analítica, inclusive tem vários estudos, né, que constatam que a maior parte dos erros dos laboratórios está na fase pré-analítica, ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com o cadastro daquele paciente. Se o exame que está solicitado no receituário do médico, no pedido, é o que está sendo cadastrado, porque tem vários exames parecidos, ainda mais se tratando de biópsia, gente, porque é um material nobre. Óbvio que a gente tem que ter essa responsabilidade para qualquer material. Mas, se houver qualquer tipo de problema com o sangue, eu tenho como solicitar uma nova amostra. Né? Gentilmente, a gente vai pedir que o paciente colha uma nova amostra, se for fezes, se for urina, e se for uma biópsia, ou uma peça cirúrgica, como a gente recebe. Né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado de receber e, principalmente, de entregar um resultado preciso. Isso faz toda a diferença. Entregar um diagnóstico preciso ele define todo o tratamento. Exatamente. E pode estar na hora de fazer esse diagnóstico. Exatamente, porque a gente sabe que o médico está aguardando aquele diagnóstico para traçar a conduta, para personalizar o tratamento. E a gente tem que ter esse olhar, né? A gente tem que ter esse cuidado. E sem contar que também uma biópsia, por exemplo, ela é coletada através de um procedimento que é invasivo, ou através de uma cirurgia, que muitas vezes é um procedimento até doloroso. E a gente tem que ter muita ética profissional para entender que atrás daquele material que está ali com a gente, né, que é o paciente, existe uma história de angústia, de expectativa, de medo. De pressa. De tudo. E, assim, o laboratório ele vai estar presente em todas as fases, né? Todas as fases. Vai estar lá no rastreio. E no segmento pós-operatório. No diagnóstico. Na cura. Durante o tratamento, né? Que precisa. E o pós,
também, né? O pós-tratamento. Também é ótimo. Etapa importantíssima o pós-operatório. Exatamente. Ó, no pós-operatório, esse exame, esse rastreio seriado que deve fazer, ele tem que ter vai ter um segmento de 5 anos cada paciente, no mínimo. E até tem assim, os índices de sobrevida, né, vai ser determinado de acordo com quão precoce foi que ele tratou a doença. Mas independente de quão precoce foi, ele tem que ser acompanhado por um período. E esse período ele precisa passar por exames gerais sempre. Sempre. Sim. E aí aí é o muito nosso importante. papel, né? Exatamente. E é o que a gente sempre conversa. Olha, a gente não está aqui com um tubo na nossa frente ou com um frasco na nossa frente, é um material e a gente quer saber o resultado. Não, não é isso, gente. É o paciente que está aqui, é a expectativa dele que está aqui. Então, a gente tem que tratar com responsabilidade. É esse exame aí que vai me sugerir Exatamente. o diagnóstico ou responsabilidade. orientar a metodologia do tratamento. Olha a responsabilidade. Então, acho que a gente ter essa ligação, né? Essa parceria mesmo, né? É muito importante para o paciente, porque a gente tem que pensar em quê? Entregar para o paciente, né? Porque imagina, é uma vida que está ali. Sim. Né? Assim, eu penso muito nisso sempre, sempre. Eu estou nessa área de laboratório há 18 anos, mais ou menos. Nossa, desde quando eu nasci. Eu já passei, Por pois ali. para você ver, olha só, a estrada, né? Então, assim, eu já trabalhei com ambulatório, eu já trabalhei com emergência hospitalar, eu já trabalhei com atenção básica, isso tudo vai agregando, e eu sempre tive, né, com vários setores, a UTI neonatal, clínica cirúrgica, maternidade, e você está ali, o laboratório está ali o tempo todo. E eu não consigo banalizar isso de jeito nenhum. É colher de qualquer jeito, é botar de qualquer jeito. Não, não é de qualquer jeito. Nossa. Se não for para fazer direito, não dá. Não dá. Então, assim, é uma coisa que eu faço com coração mesmo, é verdadeiro. Na época da Covid, eu trabalhei com controle de infecção hospitalar também. Inclusive, na época da Covid, eu estava no controle de infecção hospitalar, lá montando protocolo, montando tudo, e a gente vai cada vez mais entendendo o nosso papel. Então, assim, eu aqui, como representante do Vita, eu quero dizer que é com muito cuidado que eu recebo os seus materiais, é com muito cuidado que nós recebemos a equipe, né? É com muito cuidado que nós tratamos dos seus cadastros, dos nossos pacientes, né? Dos nossos pacientes. Na liberação dos resultados, todos eles passam por mim. Todos eles passam por mim. Eu olho a idade, eu olho o sexo, eu olho o que está ali. É isso mesmo, vamos liberar. A gente tem que entregar isso nas mãos do Dr. Ricardo, impecável. É isso mesmo. Que é o que a gente se propõe a fazer o Olha, tempo todo. Eu só tenho a agradecer. Na verdade, desde que a gente começou a nossa parceria, eu acho que assim, o resultado que vocês me entregam é muito bom. Que bom. Eu gosto da leitura dos resultados, confio na leitura dos resultados. Que bom. E não só eu. Lá no IAD a gente conta com outros especialistas também. Sim, Meu colega tem um irmão, meu colega, que é cirurgião de cabeça e pescoço, que ele também faz biópsia de tireoide. Manda muita pra gente. Quando manda e Sim. o diagnóstico é certeiro. Que bom. Muito bom. E é para isso que a gente está aqui, né? Tanto a endoscopia também, que a gente também faz. Tem tudo. A gente faz tudo. IAD faz tudo, Vita também, gente, faz tudo. Tá certo. Então, assim, falando mais abertamente, o primeiro estágio é você fazer esse reconhecimento, fazer uma biópsia de alguma lesão que tem para saber o que é a lesão. A lesão pode ser benigna. Existem tumores benignos. Sim. Existem tumores malignos. O que fazer a partir desse resultado? Bom, primeira coisa, leve a um médico especialista. É ele que vai definir com você o tratamento. Uma lesão benigna, você pode ter que indicação de repetir uma coluna um determinado tempo. Agora, lesões que você tirou é maligna, a gente precisa retornar para a gente encaminhar para um oncologista, porque essa lesão ela tem que ser retirada cirurgicamente. Tem que ser retirada cirurgicamente, tem que acompanhar com um oncologista, tem que acompanhar talvez até com uma equipe maior do que isso, envolvendo até psicólogo.
Uma equipe multi. Uma equipe multi. O tratamento vai variar do segmento que aconteceu. O tumor no reto, por exemplo, atualmente tem tratamentos cirúrgicos que não são necessariamente via abdominal. E existem tratamentos também que pode ser só através de quimioterapia e radioterapia, o tumor regride a tal ponto que ele cura. Que a pessoa só precisa ficar fazendo um acompanhamento de observar, né, ver e observar durante um tempo para saber se volta ou se não volta. Exatamente. Agora, mesmo quando o tratamento é cirúrgico, é necessário, como eu falei antes, fazer um acompanhamento de um tempo, de 5 anos. Por quê? Porque é comum também haver uma recidiva do câncer. Em quem já tratou cirurgicamente um câncer, é estimado que 50% dos pacientes que passaram por estatística entra aí de novo, passaram por cirurgia, em algum tempo da fase, é uma recidiva local, há um retorno da doença local ou regional, ou a distância pelo tumor. Então, é muito importante, de novo, a etapa do laboratório, a etapa não só do laboratório, mas de fazer os exames de imagem, de fazer os rastreios que tem disponíveis, para que mesmo essas recidivas já sejam tratadas rapidamente e que não venham diminuir tanto a qualidade ou o tempo de sobrevida, né, da pessoa. Porque se a pessoa fez a cirurgia e falou assim, fui curada, levou a mão para cima, mas continua acompanhando, por favor. Tá tudo bem. Vamos acreditar, né, nessa cura, conforme cada um, mas vamos acompanhar, por favor. Geralmente, quando ocorre essa recidiva, é dentro desses 5 anos. Essa recidiva ela é mais comum dentro desses 5 anos. Vai de tipo histológico de câncer, do grau que ele estava. Existem vários jeitos de classificar o quanto ele foi importante. Se ele está numa camada só do intestino, se ele foi retirado como um todo, se teve algum outro segmento, como, por exemplo, assim, algum gânglio que estava já com sítio de metástase, ou seja, se ele já caiu no sistema linfático, se ele já está em outro tempo, porque se ele passou uma parede e ele caiu no vaso sanguíneo, pode ser que daqui 5 anos apareça no fígado, que eu falei que é o local mais frequente. Pode ser que apareça no pulmão, que é também um outro local possível de aparecer. Então, como você vai saber? Aquela célula precisa se proliferar lá. E a pessoa precisa ser vista, revista. E acreditar no tratamento, no acolhimento do oncologista e da equipe. Eu só quero agradecer o convite pela oportunidade de estar fazendo parte dessa campanha, que, na verdade, quando a gente consegue falar um público maior, que eu espero que esse podcast atinja, vai atingir, justamente o sentido de eu falar sobre a prevenção. Como quando a mulher é estimulada, quando as campanhas estimulam as mulheres a cuidar do câncer de mama, quando em novembro se estimula o homem, a saúde do homem, a cuidar do câncer de próstata. Eu acho todos os temas relevantes e essa é a nossa oportunidade de falar abertamente sobre esse problema com uma incidência que eu não julgo assim tão baixa. Eu sei que 2,5 milhões de pessoas você tem, muito menos que a população de muitas cidades, mas desde que não esteja na nossa família. Essa doença é uma coisa que engloba uma família inteira. Curioso. Todo mundo sofre o resultado. Assim, só uma curiosidade. Estatisticamente falando, o câncer coloretal, ele ocupa realmente a 2ª ou 3ª posição do câncer de maior incidência no mundo? De maior incidência. E atualmente ele tem ganhado bastante espaço e prezo para que achem uma saída, né? Que identifiquem logo esses fatores nesses ultraprocessados que a gente falou, que essas pesquisas estão atuando, para que a gente tenha uma alimentação saudável, mas ainda assim precisa da motivação das pessoas para sair do sedentarismo, para ter um estilo de vida, né? Não estou falando que atleta não morre, não. Atleta morre, sim. Sim, mas a gente sabe que morre. Mas precisa. E assim, a gente fala, o nosso objetivo é realmente levar informação, né, para todo mundo, porque, como você falou, existem várias campanhas, né? Por exemplo, o Novembro Azul, que incentiva o homem a cuidar da saúde da próstata.
o Outubro Rosa, mas o Março Azul Marinho ele não é tão divulgado. Então, ele na verdade ele tinha outra cor de campanha, ele era em outro mês, mas aí é uma questão só. Eles queriam distribuir melhor isso ao longo dos anos, e a Sociedade Brasileira de Proctologia decidiu adotar o Março Azul Marinho. Você pode ver que o Azul Marinho ele vai aparecer em outros momentos, em outras campanhas, mas o foco principal não é a cor. Não, o foco principal é assim, vamos falar desse tema nesse mês. Vamos falar sobre esse tema nesse mês, eu acho relevante. Isso. E foi assim que foi designado, assim que a Sociedade Brasileira fez um requerimento de proctologia, né? Fez um requerimento para que essa data fosse, né, que esse mês fosse lembrado e discutido. Ah, que bom. Então, assim, como nosso primeiro tema, né, esse tema aí de extrema relevância, dados as informações que a gente acabou de receber, né? Todo esse conhecimento que a gente agregou agora com você aqui. E eu espero que realmente atinja muita gente esse podcast, pessoal. Eu acho assim, vamos dar atenção aos sintomas, à informação recebida, já liga um alerta, já pensa em prevenção. E é isso, o objetivo é levar informação ao maior número de pessoas possível e sabendo que a prevenção e o diagnóstico precoce sempre serão as melhores armas que a pessoa pode ter, né? É isso aí, estamos nessa esperança. Isso aí. Ficamos por aqui, chegamos ao final do nosso primeiro episódio do VitaCast. Quero agradecer a presença do Dr. Ricardo Rosa. Obrigada, doutor, pela sua disponibilidade. Nos próximos episódios, tentaremos trazer vários profissionais das mais diversas áreas para que vocês fiquem por dentro dos mais diversos assuntos sobre saúde. Aqui é o lugar de você se informar e de cuidar da sua saúde.